Olá, seja bem-vindo ao dia 88 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Para hoje são os capítulos 3 e 4. E o que eu quero meditar com vocês está no capítulo 3, que é o ministério de João Batista. Então, no episódio 86, eu falei sobre como começou, o ministério de João Batista. O ministério de João Batista começou pela vida devocional que os seus pais tinham, Zacarias e Isabel. Então, se você quiser entender mais sobre isso, volta lá no episódio 86. Mas, assim, como é diferente quando a criança cresce nos ensinos do Senhor, nos ensinos bíblicos, não religiosos. E eu espero que essa altura do campeonato, se você tem me acompanhado aqui consistentemente, você tem entendido a diferença de uma pessoa religiosa para uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que realmente tem um coração temente a Deus. A diferença de um ensino bíblico para os seus filhos da diferença de um ensino religioso. Mas, enfim, agora João Batista, na fase adulta, nós lemos sobre ele o seguinte, capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam um sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João dizia: quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água. Ah, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Meu Deus! Amém. Gente, o ministério de João Batista é um ministério que precisamos exercer na igreja. O ministério do quê? Da exortação e do arrependimento. Infelizmente, nos cultos, né? Muito se prega sobre salvação,
sobre Deus é amor, arrependa-se. Eu acho que as pessoas se arrependeriam mais se fosse dito o seguinte: Deus é furor, Deus é ira, arrependa dos seus pecados. E eu amo essa parte aqui, ó, que fala assim, ó, e João, né, saía, e as multidões que saíam para serem batizadas por ele, né? Então a galera vinha, falava assim, João, eu quero ser batizado. E o que que ele falava para eles? Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia da ira que se aproxima? A ideia? Quem deu vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Uau! Raça de víboras. Amo. Então, esse evangelho romantizado que pregam por aí, de ai, é que você é o centro do coração de Deus. Deixa eu te contar, você não é, tá bom? Você não é o centro do coração de Deus. Se fosse, estaríamos todos perdidos. Não é, tá? Não é. Então, essa ideia romantizada de que basta você abrir a sua boca e falar: Jesus, eu te conheço como Salvador, te reconheço como Salvador, sem arrependimento, não vale nada. Repete comigo: não vale nada. E por que que eu amo o ministério de João Batista, que começou ali com o temor dos seus pais, a sua mãe que era estéril, teve ele assim já em idade avançada, ela já era idosa? Por quê? Porque ele já nasceu com uma promessa. E os pais dele, para que ele cumprisse o que ele tinha que cumprir, ele tinha que crescer no temor do Senhor, ele tinha que crescer com conhecimento de quem é o verdadeiro Deus. Isso não foi algo que assim, ele acordou um dia com 40 anos. Não, se Jesus tinha 30 quando começou o ministério, ele também tinha essa idade, 30 anos. Porque a Isabel estava grávida de 6 meses quando Maria ficou grávida de Jesus. Então, João Batista e Jesus tinham a mesma idade, com diferença de 6 meses. 6 meses? Ah, faz as contas aí. Você entendeu? Mas enfim, ele tinha 30 anos de idade quando isso começou, quando ele começou esse ministério a partir do deserto. E deserto é um lugar difícil de estar. Então, por que que ele não estava pregando isso na cidade? Você acha que a cidade ia aceitar ele? Provavelmente não. Então, ele começou o ministério dele no deserto e as pessoas iam até ele. Não porque ele tinha um evangelho morno, um evangelho romantizado, falando, ai, venham, você é tão lindo, que Deus te quer muito. Ai, seu lindo, ai, que Deus te ama, então estou aqui para dizer. Não, as pessoas vinham até ele porque as pessoas, quando você confronta alguém no temor do Senhor, com a verdade de Deus, aquilo traz a pessoa para um lugar de lucidez. Tanto que muitas e muitas pessoas foram batizadas por João. E não um batismo ai, quem aí quer ser batizado? Levanta a mão e vem, seus bandos de lindos. Não, não. Os que foram batizados por João Batista, e deveria ser o batismo até hoje, é um batismo de arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero me purificar, eu quero ser purificado, eu quero ter uma vida nova com o Senhor, eu quero ter uma vida digna, uma vida que honre a Deus, e não essa vida perversa. É um batismo de arrependimento, tanto que aqui a palavra de João é dura, raça de víboras, e ele fala: deem frutos que mostrem um arrependimento. Cadê os seus frutos? Cadê os seus frutos de arrependimento? E que frutos são esses? Ele continua, né? Então, que, né? A multidão perguntou. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Tá, eu tenho que dar fruto de arrependimento. Como que eu dou esse fruto? O fruto é a prática, o fruto é vivência. Então, ele fala assim: João respondeu: você quer saber o que é dar fruto de arrependimento? Aquele que tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Ou seja, se você tem muito, compartilhe o que você tem com aqueles que não têm. Comece a ser generoso. Se você tem 2, porque se rasgar uma, eu tenho a outra, tem aquele que não tem nenhuma. Fique com uma, ele não está mandando você dar tudo.
né? Porque essa pregação amaldiçoada de pobreza, ai, dê tudo! Não tudo não, você pode ficar com uma, fica tranquilo. Deus não vai. Por que que adianta você cobrir o outro e ficar pelado? Não adianta. Gente, equilíbrio. A palavra do Senhor nos traz para um lugar de equilíbrio. Equilíbrio. Pessoas equilibradas, sensatas, sã. Ele fala: quem tem duas, dê uma. A quem não tem, nenhuma. Em nenhum momento você vai falar assim: olha, dê tudo que você tem. Não, a gente dá tudo sim para Jesus. Nós entregamos toda a nossa vida. E porque entregamos tudo, ele fala assim: você pode ficar com uma. E a outra, aquela que está sobrando, aquela que é extra, aquela que você está achando assim, eu vou guardar porque se faltar eu tenho uma extra. Não, é aí que Jesus fala assim: confie em mim, tenha fé, que nunca vai te faltar nada. Você pode compartilhar a sua comida, não vai faltar comida na sua despensa. Fique sim com alimento para você do seu dia. Mas aquele que tem fome, compartilhe com ele, divida o seu prato, se alimente, mas alimente também o seu irmão. Jesus nunca vai pedir assim, ó, dá tudo que você tem aí, fica com fome, fica com fome. Não, não entendeu. Eu vejo essas pregações malucas. E eu já fui desse time, tá, gente? Tudo que eu falo aqui para vocês, eu vivi na minha carne. Eu vivi na minha vida, no meu tempo de cegueira, no meu tempo de religiosidade. Eu conheço muito bem esse ministério da pobreza. Ai, dê tudo para o outro e passe fome. Não, não. Alimente-se junto com seu irmão. Por isso que a chamada de Jesus para nós é sempre uma chamada para vivermos em comunidade, compartilhando o pão. Entendeu? Então, João Batista continua explicando. O que que é fruto de arrependimento? Ele continua. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e perguntaram: mas, mestre, o que nós devemos fazer? E ele responde: não cobrem nada além do que foi estipulado, ou seja, não pratique a corrupção. Se você sabe que a pessoa te deve R$ 100, cobre dela apenas R$ 100. Não cobra 150, não cobra 200. Não maltrate. Não seja corrupto, não pague, não cobre mais, né? Não seja avarento, ganancioso. Isso é fruto de arrependimento. E aí os soldados falaram assim, tá, e nós, né? O que que sobra para nós, né? Os soldados, ele fala, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário, ou seja, parem de se corromper, pare de se mover por dinheiro. E em nome do dinheiro, pessoas estão sofrendo, pessoas estão sendo manipuladas, pessoas estão sendo estraçalhadas. Esses são os frutos de arrependimento. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se corrompia não se corrompe mais. Aquele que ficava fazendo esse trabalho por fora para agregar dinheiro para o salário e não se anime. Ninguém tem dinheiro vivendo desonestamente. Ninguém. Dinheiro não para, a mão é furada. Nunca tem dinheiro para nada. E João Batista, ele fala, e aí a fala dele é tão justa, assim, os ensinamentos dele têm tanta clareza, são palavras de justiça, são palavras de arrependimento, são palavras duras, mas a dureza que precisa, porque o pai castiga o filho a quem ama. Gente, ou você vem para o evangelho pelo amor ou pela dor, mentira. O evangelho é um lugar de arrependimento, de renúncia, é um lugar de clareza, de eu estava fazendo tudo errado até aqui, mas a partir de agora eu quero fazer algo novo. Eu quero fazer diferente, eu quero ter uma vida reta com o Senhor. Ah, eu não quero mais mentir, eu não quero mais roubar, eu não quero mais andar em corrupção, eu não quero mais ter o meu quarto cheio de roupas enquanto eu estou vendo tanta gente passando frio por aí. Eu não quero mais jogar alimentos podres fora, porque eu comprei muito, não comi tudo e agora eu estou jogando alimento fora, enquanto tem tantas pessoas passando fome. É para este lugar que o Evangelho nos leva. O verdadeiro Evangelho, as verdadeiras boas novas de pode compartilhar a sua comida, nunca faltará,
comida na sua casa, pode dividir a sua roupa, você nunca passará frio. Pode cobrar, pode viver dignamente do seu salário que é justo, você não passará necessidade. E vai continuar podendo comprar a sua casa, o seu carro, viajar honestamente. Estas são as boas novas. E João Batista, por pregar assim, no temor do Senhor, trazendo luz onde há escuridão, ele começaram a perguntar, mas você é o Cristo? Por quê? Porque os judeus, né, que liam as escrituras, eles sabiam que viria o Messias, o Redentor. E João Batista estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que ele fala assim: eu não sou, mas ele virá, e eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ah, eu não sou. Então, queridos, o verdadeiro cristão, a verdadeira pessoa que ama a Deus, é essa pessoa que quando vem falando, não, mas é você que vai me salvar? Não, mas eu conheço aquele que salva, é Jesus, é Yeshua. Yeshua virá, ele é o verdadeiro Messias, ele é o Salvador. E precisamos hoje de mais pessoas cheias do Espírito Santo que falam assim: não sou eu que te salvo. Eu ensino o que eu aprendi com ele, com quem? Com Yeshua, com Jesus. Então hoje o fracasso das igrejas está assim, não, eu vou te salvar. Eu tenho a fórmula poderosa que vou te mostrar como você vai ficar milionário. Eu tenho uma fórmula poderosa de como você vai viver feliz para sempre. Não, não, eu não tenho é nada. Como eu já falei aqui, eu trabalho com inteligência emocional, falo de emoções com, né, faço um trabalho de inteligência emocional com fundamento bíblico. E uns dias atrás eu fiz a consultoria com um casal que a consultoria foi simplesmente abrir Efésios e mostrar para eles a verdade que está na Bíblia, cada um ocupando o seu lugar, a esposa sendo submissa ao marido, o marido amando a esposa, e os dois em união, educando o seu filho, disciplinando os seus filhos com a orientação que vem do Senhor. É simples. Não tem uma mágica, nossa, mágica, não sei o que, não. É Bíblia, é a verdade, é o desenho, é a hierarquia que o Senhor deixou para nós. Por isso que hoje você precisa ler mais Bíblia do que qualquer outra coisa. Porque toda a honra, toda a glória e todo o poder são dadas a Jesus, a Deus Todo-Poderoso. Então, qualquer pessoa que fala assim, não, eu que tenho, não, não tem nada. Essa pessoa não tem nada, é vazia. Só está querendo mesmo te manipular. Cuidado, cuidado. Então precisamos de mais João Batista, que prega o batismo do arrependimento. Fuja dessas igrejas que fala que basta você tomar um banho para estar purificado. É mentira. É mentira. O que te purifica é o sangue de Yeshua. Quando você se arrepende e clama que Jesus e clama a Yeshua para que ele venha, o sangue dele te purifique de todos os pecados. É aí que está o verdadeiro batismo, aí sim você pode imergir nas águas, você deve imergir nas águas, porque é um princípio, é um mandamento, é uma ordenança de Jesus ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso sim você faz, mas faz mediante arrependimento, purificação, vida, uma sede para ter vida em santidade. Senão é só um banho que você toma, um banho público ainda, e é aplaudido, né? Que tem igreja, que faz aquilo, né? Uma festa, e é uma festa mesmo, o batismo é uma coisa linda, quando feito segundo a palavra de Deus. Senão é só um banho, ainda ganha palmas ainda. A pessoa, ai, tomei banho público, ainda ganhei salva de palmas. Ai, que fofo. Não, arrependimento é sobre mudança de vida, de mentalidade. E que sejamos como João Batista, quando alguém te perguntar, tá bom, o que que mostra que eu realmente me arrependi? Qual que é o fruto, qual que é a consequência do arrependimento? Você saiba falar para ela sobre generosidade, sobre justiça, sobre compartilhar o pão, sobre viver dignamente com o que você tem, sem explorar ninguém.
sem dar o jeitinho brasileiro. E que você sempre leve essa pessoa a conhecer Jesus, a conhecer Yeshua, aquele que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor, e não somos dignos de desatar as correias da sua sandália. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra, que é a verdade, que traz luz sobre as nossas trevas, que ilumina os nossos caminhos, que nos confronta, ó Pai, na nossa injustiça, na nossa imaturidade, na nossa ignorância. Eu te peço, Senhor, nos ilumina cada vez mais e nos leva, Senhor, até este lugar de arrependimento genuíno dos nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, por andar tanto tempo segundo palavras de homens, palavras religiosas. Nos perdoa, Senhor, porque achávamos que arrependimento é uma coisa que o Senhor não pede de nós. Nos arrependemos, Senhor, do nosso passado e queremos, ó Pai, ter vida nova com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.